Muito bem, pessoal, chegamos aí à nossa unidade número 6, Educação Cristã, uma definição. E aí a gente começa já na nossa introdução dizendo o seguinte: a educação cristã é o esforço educativo da igreja no sentido de ensinar os princípios, valores e histórias da Bíblia Sagrada aos seus membros, no sentido de discipulá-los. A ordem de Jesus em Mateus 28, 19 e 20 constitui-se essencialmente de ensinar. Aqui eu quero começar rapidamente chamando a sua atenção para o fato de que Jesus majoritariamente foi chamado de rabino, né? Muito mais do que entender Jesus como pregador, nós precisamos entender o ministério de Jesus como ensinador, por mais que ele tenha sido um pregador também, né? Então o ensino ele tem um papel fundamental na história da igreja, a educação ela tem um papel fundamental na história do protestantismo, para falar aqui de modo mais restrito, de modo mais pontual. Inclusive as maiores universidades do mundo foram fundadas por cristãos protestantes, o que por si só já é um indicativo da importância que se dá à questão da educação no contexto cristão, ok? Veja, por exemplo, o conceito de universidade que nasce no interior da Igreja Católica na Idade Média. Então, são fatos históricos que aludem, que refletem justamente essa preocupação com o trabalho de catequese, de doutrinação, de ensino, né, como queira a expressão, mas aludindo sempre a essa ideia de ensinar. Então a educação cristã, agora na nossa primeira tela onde temos a definição, ela adequadamente entendida não visa somente a comunicação de conceitos ao discente. Aí a partir daí, né, tendo em mente que essa definição básica, como ponto de partida, como um a priori, a gente avança para, claro, os desdobramentos da educação cristã, que na prática a gente sabe, ela envolve uma série de fazeres, de atividades no interior das diversas denominações. E ela, corretamente entendida, ela não está preocupada apenas em comunicar conceitos, ideias. Ela pode ser definida como um esforço educativo para a vida, para a praxis, né, para a concretude da realidade humana, orientado sob a luz das Escrituras, ou seja, o ser humano orientado sob a luz das Escrituras. Nesse sentido, educação cristã e discipulado são dois processos indissociáveis. Não dá para a gente pensar discipulado cristão sem o trabalho, o esforço da educação cristã. A formação do sujeito. A formação do sujeito passa por diversos fatores. Podem ser colhidas contribuições, por exemplo, nas percepções de Sigmund Freud, considerado o pai da psicanálise, e do psicólogo suíço Jean Piaget, além de outros teóricos que se esforçaram para entender como se dá essa formação. Fatores culturais, familiares, psicológicos, biológicos e espirituais estão presentes nessa teia que é a formação de um ser inserido na sociedade. Freud, em 1969, ele vai escrever a respeito das 5 fases do desenvolvimento da personalidade humana, ambas atreladas à sexualidade humana, né? A teoria de Freud ela tem uma forte ligação, uma base muito atrelada à questão da sexualidade humana. Jean Piaget, por sua vez, em 71, destacou aquilo que ele chama de estágios no desenvolvimento cognitivo do sujeito. Então eu trago isso aqui na tela justamente para mostrar que o ser humano ele é complexo, e isso é percebido pelos teóricos, no caso Freud na psicanálise, Piaget na psicologia cognitiva. Então você tem justamente essa ideia, essa percepção de que o desenvolvimento do ser humano é complexo e ele precisa naturalmente passar por aprimoramentos, ele precisa receber educação, ele precisa ir sendo formado ao longo do tempo, e isso vai acontecendo no convívio com a família, com a escola, com a própria sociedade. Ele vai assimilando e ele vai acomodando aquilo, para falar como Piaget, né? E ele vai acomodando a criança. Piaget percebe que esse processo se dá na criança, na verdade. Então ela percebe, acomoda e responde a isso, né? As reações da criança a esse mundo externo que cerca ela. E o educador cristão ele precisa estar atento a tudo isso, né? Há uma coisa que eu vi acontecer muitas vezes no nosso meio, é a nossa incapacidade. Eu estou falando como um cristão protestante, pentecostal. Uma coisa muito comum no nosso meio é aquela falha na hora de perceber que aquele momento que a pessoa está vivendo, ou que o adolescente, o jovem, enfim, é uma fase da vida, né? E as fases elas vão se alternando e o ser humano ele vai assumindo, e nenhuma fase é definitiva, né? As pessoas vão sempre se reinventando. É bem verdade que há pessoas que não amadurecem, mas normalmente falando, a pessoa tem que amadurecer, tem que se desenvolver, ela tem de crescer. Então você tem esse progresso, você tem esse desenvolvimento, e a educação cristã ela existe justamente para isso, para que esse desenvolvimento seja
à semelhança de Cristo, né? Cristo colocado como paradigma de formação para o sujeito. E não que isso vai ensimesmar o trabalho da educação cristã, de modo que o educador cristão não dialogue com as diferentes ciências que existem, que elaboram, onde os teóricos se debruçam e trabalham em torno da questão do desenvolvimento humano. Mas é claro que, na educação cristã, o paradigma maior é a pessoa de Cristo Jesus. Contribuições da educação cristã para a constituição do caráter, né? Nós falávamos justamente sobre isso agora, e nós vamos agora aqui colocar a cereja no bolo lendo esta tela. A educação cristã, por estar alicerçada nas Sagradas Escrituras, a tem como um manual ético pelo qual o cristão procura orientar sua vida. Desse modo, um dos maiores esforços da prática educativa cristã é justamente transpor esses ensinamentos para a vida do indivíduo. Isso gera praxis, uma praxis cristã. Em outras palavras, uma praxis que é cristã. A partir da assimilação de conteúdos oferecidos por esta modalidade de educação, o sujeito é desafiado constantemente a interagir com a realidade à sua volta, exercitando o que aprendeu. De outra maneira, este ensino perde o seu sentido. Para pegar emprestado um conceito piagetiano, ainda que direcionado às crianças exclusivamente, né, já que Piaget trabalha com crianças, o indivíduo não deve apenas copiar, mas se transformar. Deve pensar e não apenas reproduzir de forma mecânica. Isso se vê claramente na atividade educadora cristã que discipula, ou seja, não se trata de uma observância cega de princípios cristãos bíblicos, mas de fato de um amadurecimento intelectual que recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Na nossa conclusão, a sociedade brasileira, inserida no contexto da pós-modernidade, não fica de fora dessa efervescência religiosa e emocional típica da pós-modernidade. Estou chamando a atenção para um fato aqui. Entender o fenômeno religioso é fundamental para a construção da identidade do ser humano. O sujeito constrói suas próprias crenças que irão redundar na concretude da vida, do cotidiano. Por isso, a importância de uma cosmovisão alicerçada numa perspectiva que seja bíblica cristã. Tá? E isso, claro, por se compreender que a perspectiva cristã será uma influência benéfica. Esse diálogo é realmente necessário, pois os elementos religiosidade, o sujeito contemporâneo e identidade estão imbricados, ou seja, tudo isso converge na formação do ser humano. E aí a gente conclui. Na nossa próxima unidade, a unidade número 7, nós vamos falar então sobre as instâncias, né, da educação cristã, ou seja, os lugares, os ambientes ou as formas como a educação cristã ela ganha vida. Ok? Te espero então na nossa próxima unidade de aprendizagem.